Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo Felipe e você está no canal Um Pouco Coxinho de Direito e hoje eu continuo a análise da Lei das Eleições com o artigo de número 11, o importantíssimo artigo 11. Chegamos no momento em que os partidos e coligações apresentarão à Justiça Eleitoral o pedido de registro dos seus pré-candidatos. Então, a Justiça Eleitoral fará análise da presença, dos requisitos, das condições de elegibilidade, que estão lá no artigo 14, parágrafo 3º, também os que estão na Lei das Eleições, ainda analisará se existem ou não eventuais causas de inelegibilidade. Pois bem, há um prazo fatal para isto, nos termos do artigo 11, é às 19 horas do dia 15 de agosto do ano das eleições. Então, a partir do momento que o indivíduo é escolhido nas convenções, o partido já pode fazer esse pedido, desde que obedeça, respeite o prazo de 19 horas do dia 15 de agosto. Esta é a regra. Pois bem, o pedido de registro, conforme o parágrafo 1º, ele verá acompanhado de alguns documentos. Então, a ata da convenção, autorização do candidato por escrito, uma vez que não é ele que faz o pedido, mas é o partido ou coligação, prova da filiação partidária. Lembrando que, nos termos da súmula 20 do TSE, a prova da filiação partidária, daquele cujo nome não constou na lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei 9.096, ou seja, a lista oficial, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documento produzido unilateralmente destituído de fé pública. Então, o que essa súmula diz é que é possível a comprovação da situação real de filiação de um indivíduo, ainda que ele não conste na lista oficial dos partidos políticos, ok? Pois bem, inciso 4 fala da declaração de bens assinada pelo candidato. Inciso 5, 6 e 7 fala de situações junto à Justiça Eleitoral. Então, a certidão de quitação eleitoral, certidão criminal fornecida pela Justiça Eleitoral, cópia do título de eleitor ou certidão fornecido pela Justiça Eleitoral. É importante que esses documentos, a filiação, certidão de quitação, certidão criminal junto à Justiça Eleitoral, esses documentos não precisam ser apresentados junto ao pedido, uma vez que já constam na base de dados da Justiça Eleitoral. Inclusive, a importante resolução 23.609, de leitura obrigatória para quem vai trabalhar, atuar nessa fase do processo eleitoral, traz instruções pormenorizadas do sistema a ser utilizado, o CAND, o CANDEX, de como acessar esse sistema e particularidades que não constam aqui na lei. Pois bem, o inciso 8 diz que também deverá ser apresentada uma fotografia do candidato nas dimensões estabelecidas na instrução da Justiça Eleitoral. Foto essa que constará, inclusive, na urna eletrônica. Então, a resolução 23.609 também traz essas orientações. E o inciso 9 fala das propostas defendidas pelo candidato a prefeito, governador ou presidente, ou seja, chefe do executivo deve apresentar as propostas, ok? Pois bem, o parágrafo 2º diz que a idade mínima, conforme previsto na Constituição, é uma condição de elegibilidade, nos termos do 14, parágrafo 3º, e deve ser verificada na data da posse. Essa é a regra. Então, ainda que no momento do pedido do registro o indivíduo não tenha a idade mínima, desde que lá na data da posse ele obtenha, lembrando que a recente emenda constitucional alterou a data da posse do presidente da República e do governador de estado. Então, tendo essa idade na data da posse, ok, pode prosseguir então o registro do candidato. A exceção fica por conta do cargo de vereador, aquele que possui a idade mínima de 18 anos, isso conforme a alteração legislativa de 2015. E qual o motivo? Para evitar que o indivíduo, no momento do pedido do registro de candidatura, seja, nos termos da lei civil, relativamente incapaz, por ser menor de 18 anos, ou nos termos da lei penal, inimputável. Então, para evitar isso, ele já, no pedido do registro de candidatura, deve ter a idade mínima de 18 anos, ok? No momento do pedido de registro. Muito bem. Lembrando que, nesse caso, a emancipação não supre a idade mínima. A emancipação prevista na legislação civil não supre a idade mínima de 18 anos para o vereador, ok? Candidato ao cargo de vereador, melhor dizendo. O parágrafo 3º vai nos dizer que, caso entenda necessário, o juiz abrirá um prazo de 72 horas para diligências, ou seja, o ideal não é que, por algum esquecimento, lapso, falta de algum documento, o magistrado, o julgador, indefira. É necessário, então,
até para evitar a surpresa, né? Sabemos o princípio do contraditório, o princípio da não surpresa, a necessidade de abrir um prazo para que a parte possa se manifestar. Tanto que a súmula 3 do TSE diz que, no processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito de instrução do pedido, poderá esse documento que falta, de forma motivada, ser juntado junto com o recurso ordinário. Ok? Pois bem, o parágrafo 4º, por sua vez, nos diz que traz aqui a possibilidade do chamado registro de candidatura individual, que ocorre quando o partido ou a coligação, no momento que ele apresenta os pedidos de registro à Justiça Eleitoral, ele deixa de fora algum dos pré-candidatos que foram escolhidos em convenção. Esse indivíduo, então, poderá, de forma individual, fazer o pedido do seu registro, porque não interessa o momento, o motivo, por algum motivo qualquer, o partido ou a coligação não fez no prazo devido, 15 de agosto, 19 horas de 15 de agosto. Então diz o parágrafo 4º, na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, esses poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral. Veja bem, aqueles indivíduos que forem escolhidos em convenção, ok? Observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista de candidatos pela Justiça Eleitoral. Então funciona assim. Uma vez que os pedidos são feitos, a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 97, parágrafo 1º do Código Eleitoral, publica uma lista de todos os indivíduos que tiveram o pedido de registro junto à Justiça Especializada. Ok? Bom, o indivíduo, então, que foi escolhido em convenção, certificando-se, percebendo que ele não consta na lista, ele terá, então, 48 horas dessa publicação para fazer o pedido individual do seu registro. Ok? Pois bem, parágrafo 5º nos diz que cabe aos tribunais e conselhos de contas tornar disponível à Justiça Eleitoral a relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente. Então, até o prazo do registro, esse prazo do dia 15 de agosto, os tribunais de contas devem remeter à Justiça Eleitoral essas informações para fins de análise de eventual inelegibilidade, existência ou não de inelegibilidade por conta de não prestação de contas ou reprovação das contas. Ok? Lembrando que o juízo eleitoral ele pode conhecer dessas causas de inelegibilidade de ofício, mas a lei determina que os tribunais de contas então façam essa comunicação. O parágrafo 6º nos diz então que a Justiça Eleitoral possibilitará aos interessados acesso aos documentos apresentados para os fins do disposto no parágrafo 3º, ou seja, trata aqui do princípio da publicidade, ok? Os interessados terão acesso aos documentos que são apresentados nesse pedido de registro. Lembrando que o TSE, inclusive, atualizou a Resolução 23.609 para também torná-la compatível com a Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Mas existe aqui, permeia o princípio da publicidade. E o parágrafo 7º vai nos falar sobre a certidão de quitação eleitoral, explicitando o que é considerado quitação eleitoral. Então diz que ela abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, ou seja, se o indivíduo está com os direitos suspensos ou não, inelegível ou não, regular exercício do voto, ou seja, se tem comparecido às urnas, atendimento às convocações da Justiça Eleitoral, se eventualmente foi convocado para ser mesário, inexistência de multas aplicadas, e o parágrafo 8º vai detalhar um pouco mais essa questão, e apresentação de contas de campanha eleitoral. Lembrando que aquele que não apresenta contas de campanha está inelegível, conforme súmula 42 também diz que a decisão que julga não prestar as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, e além disso, persistindo esses efeitos após esse período, até a efetiva apresentação das contas. Então, o indivíduo que não apresenta as contas, veja bem, não é o que tem as contas reprovadas, é o que não apresenta as contas. Se ele não apresenta, ele fica inelegível durante aquele período daquele mandato que ele concorreu, e se ele permanecer inerte, até que ele o faça, até que ele apresente as contas. Lembrando, enfatizando que, conforme a redação atual desse parágrafo, o que gera a inelegibilidade é a não apresentação e não a reprovação. A súmula 52 nos diz, do TSE, que a apresentação das contas de campanha é suficiente para obtenção da quitação eleitoral nos termos da nova redação,
do artigo 11, parágrafo 7º, que eu estou comentando agora, ok? Lembrando que a rejeição das contas, por sua vez, pode ensejar a representação do artigo 30A da Lei das Eleições, que oportunamente será comentado, o que pode inclusive gerar inelegibilidade. O parágrafo 8º traz regras acerca da quitação eleitoral no caso da multa eleitoral aplicada. Então, veja bem, para fins de expedição da certidão de que trata o parágrafo 7º, considera-se quite quem? Aquele que, até a data da formalização do pedido de registro, comprova o pagamento ou o parcelamento da dívida. Então, de acordo com a lei, se a data do dia 15 de agosto, 19 horas do dia 15 de agosto, ele comprova que está pagando um parcelamento da dívida ou que pagou, ok, ele está quite. Isso no caso do condenado à multa. Pois bem, ocorre que a súmula 50 do TSE traz uma interpretação mais benéfica, dizendo que o pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro. Veja bem, o parágrafo fala, inciso 1, até o pedido de registro, 19 horas do dia 15 de agosto. Mas a Justiça Eleitoral, na súmula 50 do TSE, amplia para mesmo após o pedido de registro, desde que antes do julgamento. Isso afasta a ausência de quitação eleitoral, súmula 50 do TSE. Inciso 2, então, nos diz que aquele que paga a multa, a parte que lhe cabe individualmente, ok, não pode ser prejudicado por eventual solidariedade, responsabilidade solidária, ok? O inciso 3 nos diz que o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até 60 meses. Observado que o valor da parcela não pode ultrapassar 5% da renda mensal do indivíduo, ok? E nem 2% do faturamento no caso de pessoa jurídica. Nesse caso, o prazo poderá ser maior. O inciso 4 nos diz que o parcelamento das multas eleitorais, veja bem, e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos partidos políticos. Então, no caso dos partidos políticos, nós temos aqui uma possibilidade mais ampla, que envolve não apenas as multas eleitorais, mas também multas e débitos não eleitorais. Também pode ser parcelado até em 60 parcelas, ok? Observado o limite de 2% do repasse mensal do fundo partidário. Situação então que poderá se estender por prazo superior a esse parcelamento. Quase encerrando, parágrafo 9º nos diz que a Justiça Eleitoral envia então aos partidos políticos, na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho do ano da eleição, relação daqueles que devem multa eleitoral. E por que isso? Por que até o dia 5 de junho a Justiça Eleitoral comunica os partidos? Para que no momento da convenção, da escolha, então, esses pré-candidatos e o próprio partido não seja pego de surpresa. Tenha tempo o quê? De regularizar, eventualmente fazer um parcelamento, pagar essas multas, ok? Pois bem, e o parágrafo 10, importantíssimo, inclusive objeto de um vídeo específico, nos traz aqui um momento de aferição, ou seja, de análise das condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque tem um vídeo, deve estar aparecendo para vocês, um vídeo específico sobre esse parágrafo 10, que inclusive deu ensejo à súmula 43 do TSE, 45 do TSE, 69 do TSE e 70 do TSE. Então remeto o espectador a esse vídeo que vai tratar desse importantíssimo parágrafo, talvez o mais importante aqui do artigo 11, motivo porque então está em um vídeo próprio. E o parágrafo 11 nos diz que a Justiça Eleitoral observará, no que tange ao parcelamento, perceba que a questão da quitação eleitoral envolvendo o pagamento, o parcelamento de multa, traz aqui uma série de fatores. Então vai dizer que nesse parcelamento, a qual se refere o parágrafo 8º, deve-se observar regras atinentes à legislação tributária federal, ok? Pois bem, o parágrafo 13 vai nos dizer que, o que eu já mencionei lá em cima, que fica dispensada a apresentação pelo partido, coligação ou candidato dos documentos produzidos a partir de informações detidas pela Justiça Eleitoral, por exemplo, filiação partidária, quitação eleitoral, certidão criminal eleitoral. Inclusive, o artigo 28 da Resolução 23.609 vai explicitar isto, ou seja, essa desnecessidade de apresentar esses documentos, uma vez que no banco de dados da Justiça Eleitoral já constam essas informações. E, para encerrar, diz o parágrafo 14, é vedado, veja bem,
é vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária, ou seja, ele precisa não apenas estar filiado, mas também ter sido escolhido pela convenção. Importante aqui fazer uma observação que existe no Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida de número 1.238.853 de relatoria do ministro Roberto Barroso, em que, com base no artigo 23 da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, será analisado se é possível ou não a candidatura avulsa, a candidatura sem afiliação partidária. Tema importantíssimo, relevantíssimo. Ok? Lembrando, sobre esse contexto da Convenção Americana de Direitos Humanos, que o enunciado 5 da primeira jornada de direito eleitoral nos diz que a Convenção Americana de Direitos Humanos e as demais normas que integram o sistema interamericano de direitos humanos podem ser invocadas como fundamento jurídico para a defesa de direitos políticos no Brasil, cabendo aos juízes e cortes eleitorais exercer o controle de convencionalidade. Lembrando que essas convenções integram o nosso ordenamento, uma vez que são internalizadas, com valor legal, ou até mesmo supralegal, ou dependendo do rito, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, até com força de emenda constitucional. Inclusive o CNJ, recentemente, trouxe essa questão, determinando que os magistrados realmente apliquem as convenções, os tratados dos quais o Brasil seja signatário e já internalizados em nosso ordenamento. Ok? E com isso nós terminamos a análise importante desse artigo 11, ok? Da Lei das Eleições. Muito bem, espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário. Agradeço por estar inscrito em nosso canal e até o nosso próximo vídeo.